Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Éder Pimentel: não seria o inconsciente um vilão? Ele me parece ser a causa de quase todos os sofrimentos humanos, estou certo? É uma pergunta bem simpática e humorada, que toca num ponto que foi muito inquirido já na história da psicanálise, que diz respeito a usar a noção do inconsciente para nos desresponsabilizar. Né? Quer dizer, fiz uma coisa errada, não fui eu, foi o meu inconsciente. Estou acabando com a minha vida, não, mas não sou eu, é o meu inconsciente. Essa é uma ideia assim comum, que entende o inconsciente no fundo como uma espécie assim de monstro irracional que nos domina, que aparece nos nossos sonhos, que aparece nos nossos sintomas, e em relação ao qual a gente não tem nenhum acesso, nenhum poder de mudar, de transformar, porque é ele que manda na casa, né? Não é o eu que é senhor em sua morada, mas é o inconsciente, né? Esse entendimento ele não é muito pertinente na medida que é o inconsciente, né? O inconsciente não é uma espécie de depósito, de armário, né? Que está lá com os livros que a gente censurou na nossa vida. Mas o inconsciente é produto do conflito, né? E o inconsciente é produto de uma atitude. E uma atitude pela qual nós somos responsáveis. Uma atitude que a gente poderia descrever assim, aquela atitude de eu não quero saber disso. É a atitude de negar. Ou seja, diante do conflito, o conflito dá trabalho, o conflito implica em idas e vindas e voltas e reconhecimento da gente, do outro, do mundo, implica em circunstâncias, implica em muita coisa. Então é razoável que diante dele, uma das alternativas assim tentadoras seja assim, querer esquecer, querer isolar, querer negar, inclusive, que o próprio conflito existe. Né? E as formas de negar, elas são muitas e variáveis. Né? A gente pode assim, eu sei muito bem, mas eu continuo a agir como se não soubesse. Eu estou sabendo disso, mas eu não mudo. Veja só, é uma forma de reconhecer, mas ao mesmo tempo negar o estatuto do que se sabe. E eu posso também negar porque é muito doloroso pensar, é muito doloroso viver em incerteza, é muito doloroso reconhecer coisas que nos constituem, né? Coisas que estão na nossa história e que são os lados menos assim bonitos de cada um de nós. Então o inconsciente é um pouco o vilão, mas é o vilão que a gente inventa, é o vilão que a gente cria. É por isso que o Darth Vader, a bruxa, são os personagens que a gente gosta mais, especialmente quando a gente é pequeno. Né? Por quê? Porque ali estão presentes, estão representados, mas à distância, né? Guarnecidos pela história, pela ficção, aquilo mesmo que a gente não quis saber. Então tem nomes esses atos de negação, né? Pode ser um recalque, pode ser uma foraclusão, pode ser uma renegação, pode ser uma dissociação. Todos esses são modalidades de produção do inconsciente. Então o inconsciente não é um armário fixo cheio de esqueletos, mas é uma coisa que está sendo assim, feita e desfeita, criada e recriada. Né? O que, vamos dizer assim, decide as coisas, o verdadeiro vilão não é o inconsciente, mas é o sujeito. Ou seja, o que é que nós fazemos com o inconsciente? Ou como é que nós lidamos com ele? Que lugar que cidadania a gente oferece para o inconsciente? E quanto menos a gente quer saber dele, mais ela se torna o nosso vilão. No fundo, o neurótico e o seu sofrimento assim cotidiano, na sua miséria neurótica, é aquele que paga um preço demasiadamente alto para não saber, para não querer saber, para não se envolver com o seu inconsciente. Então, nesse sentido, o inconsciente não é um vilão porque ele é malvado por natureza, é que a gente se relaciona com ele de uma forma muito primitiva, muito simples, muito besta, muito, vamos dizer assim, idealizada, que é o mais comum, né? Da gente se reconhecer só no lado assim, racional, compreensivo, bondoso e não querer saber das nossas sombras. Isso é um problema do sujeito e da divisão do sujeito, de como a gente lida com as nossas divisões, com os nossos conflitos, com a nossa angústia. E isso tudo não é bem inconsciente só. Portanto, isso tem que ver com a nossa atitude e, portanto, a gente pode se transformar, a gente pode mudar a maneira como a gente lida com as nossas alteridades. O inconsciente seria isso, uma espécie estrangeiro que somos nós mesmos
ao longo da vida para nós. Então, sobre esse tema tão nobre do inconsciente, há um trabalho bastante sintético e muito estudado, né, do Freud, chamado O Inconsciente, de 1915, e entre as várias traduções aí disponíveis, eu destacaria esse trabalho do Luiz Alberto Hans e sua equipe, né, de tradutores, que traduziram apenas alguns volumes das obras completas, mas que de fato disponibilizou pra gente um trabalho meticuloso, né, com comentários diretamente do alemão, nesse segundo volume da editora Imago, da nova tradução dos escritos sobre psicologia do inconsciente, obras psicológicas de Sigmund Freud, pela editora Imago, Rio de Janeiro. É isso. Quem quiser mandar comentários, críticas e perguntas para o nosso canal YouTube, basta ligar aqui no Acheronta Movebo. O Acheronta Movebo é a fórmula que o Freud coloca na interpretação dos sonhos, né? Se eu supero, se eu não consigo dominar a parte assim superior, celestial, Acheronta Movebo, vou me dirigir para os infernos. Acheronta é aquele barqueiro, né, que cruzava as águas, né, dos infernos entre os gregos. Então, vamos dizer, é exatamente lá que mora o inconsciente. Aperte aqui no Acheronta Movebo, aperte aqui no inconsciente, lá embaixo, né? Se você quiser fazer a travessia pelo YouTube, o nosso canal. E é isso.